de ver o interesse de pessoas que estão realmente preocupadas em fazer o melhor no Enem e pessoas que estão muito preocupadas em tirar 1000 na redação. Certo ou errado? Nossa, gente, que animação. Certo ou errado? Muito bem. A gente sabe, ao longo da nossa trajetória este ano e ao longo do ensino médio e nas pesquisas que a gente faz na internet e em todos os lugares em que se fala sobre redação, da importância da intertextualidade, né? A intertextualidade é uma ferramenta de argumentação, de fundamentação de tese. Então, se eu tenho uma ideia, se eu tenho um ponto de vista, ele tem que ser ancorado em alguma coisa, não é? Intertextualidade é uma ferramenta. E intertextualidade literária é uma ferramenta mais importante ainda. Não sei se eu posso falar mais importante ainda, mas é uma das que podem funcionar muito bem como estratégia de fundamentação de ideia. Hoje nós vamos discutir aqui com vocês algumas obras literárias que podem servir, sim, de âncora para o nosso texto, mas a gente vai tentar fazer uma relação com outras possibilidades. Então, se eu vou falar, por exemplo, de violência contra a mulher, o que eu posso trazer da literatura, o que eu posso trazer da legislação, nós vamos tentar fazer essa conversa aqui. Mas o nosso foco principal aqui, hoje, é na intertextualidade literária, por isso que eu trouxe meu irmão, e ele vai nos ajudar nessa tarefa aí, né? E o Guilherme vai falar um pouco, antes de a gente começar a dar as ideias para vocês, ele vai falar um pouco como que se processa, né, Guilherme? Como que eu posso citar a literatura? Será que eu vou fazer uma transcrição literal? Será que eu vou fazer analogia? E ele vai falar disso, que ele fala muito melhor que eu sobre isso, porque minha mãe ensinou melhor para ele. Boa tarde. Então, pessoal, gostaria de começar falando o seguinte. Eu, quando estava preparando o material, fiquei imaginando assim, será que eu levo algumas frases prontas de alguns livros específicos para vocês decorarem e aplicar na hora da prova? Isso seria algo bem complicado porque às vezes pode cair um tema que é diferente das frases que eu apresentei. Então, qual que é a proposta? Tentar trabalhar mais com alusões, né, que é diferente de uma transcrição ipsis literis da frase textual do livro literário. Então, tentar lembrar das obras, tentar lembrar de algumas músicas, de alguns artistas específicos, isso é muito mais válido do que, né, copiar, decorar. Até porque aprender a escrever é efetivamente aprender a pensar. Então, algo que nós precisamos tentar fazer na hora da redação, né, antes de sair escrevendo o texto, é pensar, né, criar um mapa, traçar ideias. Esse é o plano principal. Então, aqui nós vamos discutir que tipo de relações podemos fazer com alguns temas que nós trouxemos. E lembrando que esses temas são grandes apostas, né? São temas recorrentes nos noticiários, são temas recorrentes nos grandes jornais e pode ser que caiam, que sejam o tema da redação, ou pode ser que não. Mas, essencialmente, nós aprendemos a aprender a pensar, a fazer um link de um texto com o outro e, a partir disso, construir uma redação com argumentos consistentes. Ok? Ontem nós conversamos aqui sobre estrutura de dissertação, de planejamento de texto, né, de projeto de texto. E hoje, dentro do projeto do texto, a gente vai apresentar isso. Algumas pessoas querem saber e perguntam todo o tempo o que vai ser tema de Enem. Nós respondemos essa pergunta ontem, que embora a gente saiba, a gente não pode falar. Mentira, que a gente não sabe. Mas todos os temas sociais, para quem não nos ouviu ontem, todos os temas na perspectiva social e no contexto de Brasil são temas possíveis de Enem. Então é isso que a gente vai discutir hoje. Para começar, a gente trouxe um tema que vocês amam. Quando a gente fala para escrever sobre isso, vocês falam, nossa, que bom, eu nunca escrevi sobre isso, que é a questão do bullying, não é? O bullying, infelizmente, tornou-se, não sei se o Guilherme concorda, mas tornou-se um tema meio que escolar. A gente escreve sobre bullying o tempo todo, e isso é maçante, mas é um papel da escola fazer isso, né? Antes de Guilherme falar das possibilidades de intertextualidade literária, eu volto a chamar a atenção para o que concerne a legislação brasileira. Hoje nós temos uma lei específica que chama Lei Anti-Bullying. Eu esqueci o número agora, mas ela é de 2015, é uma lei recente, que obriga tanto escolas quanto clubes, que são os lugares onde mais acontecem ocorrências de bullying,
essa lei obriga que escolas e clubes tracem estratégias, medidas para inibir, coibir atitudes de bullying e punir aqueles que cometem bullying. Então, eu acho que começar um texto pensando nessa questão de legislação é bom. É uma intertextualidade muito boa que a gente pode fazer com essa lei. A gente pode fazer com a lei, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata do direito à dignidade e ao respeito dado à criança e ao adolescente, e da própria Constituição brasileira, né? Começar conversando com a lei é muito bom. E uma perspectiva histórica, quando a gente pensa em bullying, é que o bullying é um tema muito recente, trabalhado e estudado muito recentemente, né? Os primeiros estudos sobre bullying datam da década de 70, final da década de 70. Então, é muito recente. No Brasil, os primeiros livros publicados sobre bullying datam de 2009, 2010. Então, é muito recente. Tratar isso historicamente é importante, porque o bullying sempre aconteceu. Tratá-lo como um problema é recente. E quanto à literatura? Certo. Assim, vocês devem estar, né, estranhando um pouco já tem até um exemplo ali na TV, né, que é Geni e o Zeppelin. É uma música, efetivamente, do Chico Buarque, e é um estranhamento, porque eu trouxe o tema intertextualidade literária. Então, por que trazer uma música? Porque ele vai cantar. Não, isso não no momento. Mas a ideia é a seguinte: o Chico Buarque, ele escreveu uma peça de teatro chamada Ópera do Malandro. E o Geni e o Zeppelin é um trecho dessa ópera. E a música em si, ela é um intertexto literário. Tanto é que, se lembrarmos, né, recentemente, Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura como músico, né, não como a sua produção escrita no papel. Ele ganhou pelas letras de músicas. E é perfeitamente possível trazer essa intertextualidade musical como literatura também. E isso, falando de Chico Buarque, nós temos aí um argumento de valor, né, porque o Chico Buarque é um músico de já respeito no Brasil, tem uma carreira consolidada, isso agrega muito valor, é uma estratégia retórica muito válida. E Geni e o Zeppelin, do que trata essa música? Imagino que vocês conheçam. Né? Para quem não conhece, Geni é uma figura, seria uma espécie de não é definido, né, não tem a sexualidade definida na Ópera do Malandro, mas existem leituras que dizem que ela é um travesti, que trabalhava na vida, né, era uma prostituta, e ela sofria diversos achincalhos, né, da sociedade. Até um dia que veio um general em um Zeppelin, né, um dirigível, né, aqueles balões grandes, né, um dirigível, e ele convidou ela para ficar com ele, né, ele era uma espécie de um general muito rico, e ela ascende socialmente. Mas as pessoas ainda continuam xingando e denegrindo a imagem dela, acabando com o lado social da imagem dela, de acordo com o passado ali que ela teve. É um julgamento da sociedade, né, de acordo com a aparência. Então, há um massacre verbal, há um massacre de todos os sentimentos, né, daquela pessoa, porque a sociedade, né, do meio ali da Ópera do Malandro olha para Geni e pensa o quê? Isso é apenas um ser para a gente brincar, para nós zoarmos, né, para rebaixarmos. E esquecem que ali tem uma pessoa que tem sentimentos, tem emoções, que é dotada de razão, né? E isso, né, o bullying é isso. É você transformar a pessoa em um objeto de puro prazer, assim, para acabar com a imagem da pessoa, né? Então, é possível fazer esse link. Agora, mas como? Eu vou citar a letra de Geni e o Zeppelin? Não é necessário. Você pode lembrar o leitor ali da sua redação, né, desse exemplo. Poderia ser algo assim, de acordo com a questão que aparece na música, Geni, o Zeppelin, que a sociedade julga essa personagem central na música, tanto quanto na obra, né? Citar como exemplo mesmo é válido. Ficou claro? Podemos... Você acha que é possível a temática que é bullying, mas se a gente fosse trabalhar qualquer tema que envolvesse, por exemplo, questões feministas ou de empoderamento feminino, essa música se encaixa também?
Enquadra perfeitamente, porque aqui é um empoderamento das questões sociais em geral, né? Homofobia, há um feminismo forte, porque, na verdade, essa é a música de denúncia, né? O Chico Buarque não diz, olha, estão praticando bullying ou estão praticando isso. Ele apenas apresenta um retrato fiel da sociedade, né? Ele coloca o dedo na ferida. É basicamente isso. E serve para quase todos os casos de preconceito, né? Ele consegue concentrar e condensar tudo isso na imagem da Geni. Só para fechar essa ideia, eu achei sensacional a citação de Chico Buarque. A gente faz muito isso quando a gente fala de qualquer tema que remeta à ideia da ditadura militar. Citar música, citar autores brasileiros, compositores brasileiros, é sensacional, mas a gente tem que ter cuidado com quem que a gente está selecionando, né? Porque, a depender do tema, eu não posso citar uma pessoa que, não sei se eu estou exagerando, mas culturalmente não é tão reconhecida assim no meio artístico brasileiro. Isso é importante pensar. A gente está falando rápido. As novas configurações familiares no contexto brasileiro. Eu sei que esse é um tema extremamente polêmico. Nós sabemos que a tendência do Enem é fugir de temas polêmicos. Embora a temática da violência contra a mulher não fosse tão polêmica do ponto de vista social, ela foi um tema que suscitou um monte de discussão e a prova foi questionada um monte de vezes por causa de teorias e, enfim, por causa de extremismos também. Este tema, em especial, eu considero um tema, do ponto de vista social, bem polêmico, porque ele perpassa por questões religiosas, por questões historicamente construídas e que são problemáticas, não é? Quando a gente pensa que até hoje a sociedade se julga no direito de decidir o que é família e o que não é, a gente começa a pensar, nossa, que absurdo, que retrocesso e que polêmico que é isso. Mas nós não podemos pensar, não, é polêmico, não vai cair no Enem. A gente tem que discutir essas questões, mesmo porque há um link entre este tema e outros que a gente pode discutir quando a gente fala de intolerância, quando a gente fala de diversidade. Antes de chegar na literatura, eu considero muito relevante nós discutirmos questões históricas. Toda hora eu vou falar de questões históricas, porque o que a gente vive hoje é consequência de passado, né? Nós vivemos num país que tem um passado de intolerância, e isso é historicamente construído. A gente não vai destruir, não vai desconstruir esse conceito, essas ideias muito facilmente. E a ideia de que nós vivemos numa sociedade ainda patriarcal, né? Nós temos uma hegemonia cristã no nosso país, e muita gente acha que porque nós somos maioria cristã, o cristianismo tem que ditar o que é certo e o que é errado. E quando a gente fala em novos modelos de família, por favor, não se restringam a falar de união homoafetiva, porque na cabeça das pessoas, muitas vezes, a tendência é essa. Novas configurações familiares indicam para casais que não têm filhos, mães que querem ter o que chamamos hoje de produção independente, avós que criam netos, agrupamentos temporários como estudantes que moram juntos por 5, 6, 7 anos, não sei. Então, existem pessoas que moram sozinhas com seu cachorrinho, então são várias as possibilidades. O que a gente tem que pensar é, o que é polêmico diante disso? O que é problema diante disso? E não pensar que nós podemos ter, por exemplo, uma cultura religiosa que possa ditar o que é certo ou errado dentro da sociedade. E respeitar diversidade, respeitar direitos humanos, isso é fundamental. Completando, né, até porque entre certo e errado, né, é o que eu costumo falar, o buraco é muito mais embaixo. É uma pessoa que define para vocês, né, como deve ser, assim, bate o martelo, um ponto final, o que é certo e o que é errado, é porque há aí uma certa inocência, né? As discussões são muito mais profundas do que isso. Pensando na literatura, eu trouxe aqui 2 grandes exemplos, né? Falar de argumento de autoridade, tem o Machado de Assis, que no Brasil é um dos maiores, né, ao lado de Guimarães Rosa, na prosa brasileira, literária. Ele é o principal, né, ele, o Guimarães. E, então, pensando em autoridade, nada melhor que trazer um exemplo dele. Eu trouxe o exemplo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, e, né, para dar um spoiler, né, a última frase do livro, né, já fica aí a dica para vocês, diz o seguinte, reparem só como a família é dissolvida. Aqui. Quer meus óculos? Deixa eu ler do lado de cá, que eu não estou enxergando dele.
Olha só. Ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negatividade do capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Então, o que o Brás Cubas decide fazer? Encerrar na família dele. Porque, né, na visão dele, ele passou uma vida ali sem muitas alegrias e ele simplesmente decide acabar com a família dele ali. Como ele faz isso? Não tendo filhos, não perpetuando, né, não passando o sobrenome. E quem decide isso, olha só, que engraçado, é ele. Como o Ivan disse, essa relação patriarcal ainda muito forte. Machado escrevia ali no século XIX também, né, ainda era mais arraigado isso. Tanto é que nas obras de Machado, a mulher, ela sempre aparece, é uma figura muito forte, porém ela nunca tem voz nas obras de Machado. Não é porque ele era um machista, é porque a sociedade brasileira do século XIX era assim. Né? Mais uma vez, é um retrato da sociedade. Tanto é que Machado de Assis é considerado um autor realista. Né? Então, há aí esse esforço dele em mostrar como o lado patriarcal pesa. Né? E o link que nós podemos fazer. Né? Como há 2 parágrafos de desenvolvimento em um texto, em uma redação, vocês podem, isso é um dos modelos possíveis, tá, gente? Vocês podem trazer um aspecto reforçando um lado, que seria o lado patriarcal, e o outro lado falando das novas, outro parágrafo falando das novas configurações. Né? É uma possibilidade. E o Machado de Assis serve muito bem para ilustrar esse lado patriarcal, essa família conservadora brasileira. Ok? E outro ponto também que eu acho muito interessante, uma autora que eu gosto muito, e vocês têm que tomar cuidado com as frases dela, principalmente no Facebook, né, a Clarice Lispector. Porque tem muita coisa que coloca uma foto dela lá em preto e branco e tal, só que não foi ela que disse. Então, né, tomem cuidado ao citar a Clarice, espero que tenham lido Clarice para citá-la. E ela coloca nos textos dela, tem um livro chamado Laços de Família. É um livro de contos, são 13 contos, se eu não me engano, e apresenta exatamente o interesse, os laços de interesse que unem a família. É isso que a Clarice apresenta. E, principalmente, o papel da mulher dentro de uma família. E ela vai colocar a mulher como? Ela que é uma autora, uma mulher. Né? Isso é super interessante citar, né? Uma autora, uma mulher. Porque a nossa literatura, ela é constituída mais, né? Nós olhamos mais para os homens, para os autores, mas há uma produção muito vasta de mulheres e produção de excelência. A Clarice está no auge, claro. Né? As personagens da Clarice, elas têm aquela vida rotineira de trabalhar, né? Acordar cedo, buscar o filho, fazer o almoço. Né? É uma espécie de denúncia social também, já que estamos falando de temas polêmicos e sociais, e ela apresenta o papel da mulher dentro desse contexto familiar. Né? Então, fica aí mais uma dica para... Isso serve para vários temas, né? Mas fica a dica aí para trabalhar com essa constituição da família. Ok? Só para fechar, quando nós discutimos a questão da família numa perspectiva religiosa, a gente fala que a religião, o cristianismo principalmente, não vou dizer culpado, mas é responsável pela mentalidade que nós temos hoje de que existe um padrão familiar, e a gente sabe que no Congresso, por exemplo, existe uma bancada que eles apelidaram de bancada evangélica, que defende isso com muita veemência, não é? Eu posso fazer uma citação da Bíblia, Guilherme? Pode, à vontade. Então, eu vou fazer uma citação da Bíblia na minha dissertação. Gente, mas em nome de Jesus, irmãos, isso não pode servir como discurso de autoridade, sabe? Vai servir para fundamentar uma ideia. Então, por exemplo, que eu coloque lá na minha tese ou dentro de algum argumento, essa questão da igreja, do cristianismo. Eu posso citar um versículo bíblico que trate disso. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, se juntará a uma mulher. É por isso que as pessoas até hoje pensam que família é relação marido, mulher e procriação. Não é? A gente pode usar desse conhecimento bíblico aí para tentar refutar uma ideia ou tentar fundamentar aquilo que eu estou falando. Olha, quando eu digo que o cristianismo fomenta essa
ideia de que a família é formada desse jeito e não pode ser formada de outra, eu digo porque eu conheço um pouco, lá na Bíblia fala isso. Não é dizer, eu tenho que respeitar todo mundo porque Jesus mandou. Não, isso não é um discurso considerado pertinente para um texto dissertativo, argumentativo, não. Isso aí cabe para a gente quando a gente está lá dentro da igreja. Ok, pessoal? Quando eu perguntar se pode fazer alguma coisa, você sempre fala que pode, tá? Porque senão parece que a gente não... Bom, esse tema é um tema muito polêmico, é polêmico entre nós e é polêmico politicamente falando, que é a questão da reinserção de ex-detentos no Brasil. Gente, quando nós falamos sobre reinserção de ex-detentos, nós estamos falando de direito, não é? A legislação brasileira ela é muito clara em relação a isso. A pessoa que fica reclusa, ela está pagando a sua dívida social, sua dívida com a sociedade. Então, se a pessoa foi julgada, foi condenada, e ela sofreu uma penalidade, ela tem que ficar, sei lá, 15 anos reclusa. Esse é o tempo que ela tem de dívida e que ela vai pagar essa dívida com a sociedade. Saiu de lá, é cidadão livre. Mas isso é só na teoria, né? Porque na prática a gente sabe que essas pessoas vão saindo de lá e conseguindo um trabalho e começando a interagir socialmente. Isso é difícil. Existem entraves que levam a isso, né? O primeiro entrave que a gente tem que pensar é na questão da própria infraestrutura, na própria estrutura do sistema carcerário brasileiro. A gente sabe que ele definitivamente não funciona. Você pega um detento, coloca no meio de mais 200, numa cela que caberiam 80, teoricamente, e aí você mistura pessoas que cometeram delitos de natureza totalmente diferentes, de gravidades totalmente discrepantes. A gente sabe que isso não é ferramenta para recuperar ninguém. Se você não oferece dignidade, se você não oferece oportunidades, as pessoas não vão sair diferentes de lá. E, teoricamente, eles deveriam ter lá dentro educação, acesso à saúde, a um monte de atividades que a gente não oferece por questões de estrutura, de espaço e de investimentos financeiros mesmo. E essas pessoas saem de lá sem nenhuma possibilidade de se integrar realmente na sociedade de uma forma efetiva. Existem trabalhos voltados para isso. Nós conhecemos as APACs, que são poucas unidades espalhadas no Brasil, mas são unidades que realmente conseguem recuperar presos, porque eles oferecem condições de trabalho, de estudo para essas pessoas, e oferecem condições dignas, não é? Mesmo sabendo que um preso na APAC custa muito, muito, muito menos do que um preso lá num presídio, a gente ainda insiste nesse modelo. Então, é uma discussão muito grande. Vai cair no Enem? Não sei. Porque eu penso que é um tema que provavelmente pode despertar muitas críticas ao governo. Olha, a gente não consegue recuperar preso porque o governo, de uma forma geral, não oferece condições para isso. Talvez por isso não fosse um tema de Enem, mas cabe discutir. Pode ser que seja um tema de Enem e nos surpreenda também. Pessoal, é isso. Assim, e tem um romance francês de um autor chamado Victor Hugo, e ele retrata exatamente isso que o Ivan acabou de dizer. Do que se trata, então? Vou contar uma historinha aqui rapidinho, fazer uma breve sinopse aí do Os Miseráveis. Esse é um romance de umas 1.700 páginas, assim, é muito grande, né? Mas vale a pena entender um pouco o início. Há um personagem chamado Jean Valjean, e ele rouba um pedaço de pão, né, na França para dar para uma menina que estava passando fome. E aí a polícia pega ele, prende-o e ele fica uns 15, 16 anos preso, né? Ele tenta fugir e a pena dele aumenta. Então, olha a situação. Ele é preso por roubar um pedaço de pão para dar para uma criança que estava passando fome, que ele não tinha condições de comprar também. E uma parte interessante, que quando ele cumpre a pena, depois de fugir, depois de tudo, ele recebe um estigma, uma placa e um número. As pessoas não chamam ele mais pelo nome. Ele perde até essa referência. Agora ele é apenas um número e a polícia vai procurá-lo durante o resto do livro inteiro. A única saída que ele consegue é quando ele morre. Aí as pessoas param de procurá-lo, param de julgá-lo, e ele consegue, né, ele sai desse mundo e fica tranquilo. Mas, enquanto ele está sobre a terra, ele tem que se preocupar em
não consegue emprego, né? Então ele procura meios de arranjar alimento nada convencionais, né? Ele tenta roubar de novo e tem medo de ser preso. Há então um problema de reinserção social, né? Essa é a tônica de Os Miseráveis, de Victor Hugo. E dá para fazer o link perfeitamente. E eu disse para vocês, romance de 1.500, 1.700 páginas. Vocês vão ler para tirar uma frase para citar? Não, não precisa. Façam o quê? Digam, né? Olha, nós temos o personagem tal, na obra tal, que retrata muito bem esse aspecto dessa problemática de reinserção social. Ponto final, né? Isso aí, 2 frases, vocês já colocam essa alusão literária. Olha só, não é uma citação de uma frase do livro, é apenas uma alusão. Vocês lembram o leitor de vocês, né? Mostram para o leitor que vocês têm um embasamento, que sabem. Essa é a ideia. E vai muito além de trazer fórmulas mágicas, né? Frases feitas. Aqui é aprender a fazer os links. Gente, Guilherme tocou no ponto super interessante, que é a não necessidade de detalhamento de algumas questões que a gente coloca no texto. Principalmente quando as pessoas citam filmes, há uma tendência muito grande de querer contar o filme. Às vezes as pessoas escrevem um parágrafo contando, eu estou citando, sei lá, fala um filme bom, hein? Eu só vejo filme ruim, fala um filme bom. Não sei, um filme bom. Aí, a pessoa quer falar o que acontece, em vez de fazer uma analogia simples e falar, olha, como o Guilherme falou, há um personagem tal e ele foi excluído socialmente por causa disso. Não, eu quero contar que o filme começa assim, no meio acontece isso, no final. Narração não é característica de texto dissertativo argumentativo. Se você ficar narrando demais o seu texto, você foge da proposta, né, dessa obrigatoriedade de escrever um texto que é dissertativo, argumentativo, pode tirar até 0. Então, é um ponto muito interessante de se pensar. Os desafios da inclusão de pessoas com deficiência no Brasil. Gente, eu acho que esse é o tema do Enem. A gente está sempre discutindo as questões de intolerância e das minorias, né? Eu aposto nas minorias. E eu acho esse tema cara de Enem. Tipo, se você pegar os Enems dos 3 ou 4 últimos anos, vocês vão perceber isso. Há uma tendência a se tratar de minoria. Nós sabemos que os deficientes, existem leis que os amparam, existem estratégias governamentais e não governamentais para tentar incluir essas pessoas socialmente, mas isso ainda não acontece de forma efetiva. É por falta de lei? Sim ou não? Não. Então, na proposta de solução, não peçam para criar a lei, né? As leis existem, mas a gente tem dificuldade de cumprir lei. Muitas pessoas, por exemplo, param seu carro na vaga para deficiente porque só vai ali comprar um pão. Não pode. Essa vaga não é sua nem por um segundo, né? Então, tem um problema que não é de legislação, mas é de educação e de efetividade de leis e de respeito aos diferentes e aos direitos deles também. Só para, se eu me esquecer, a questão da mobilidade urbana está intimamente relacionada à questão dos desafios da pessoa com deficiência, e eu quero chamar a atenção para os específicos desse tema. De todos os temas a gente tem que prestar atenção, mas aqui especificamente, quando você fala os desafios da inclusão de pessoas com deficiência no Brasil, há palavras aqui que são chaves, são importantes, né? Dentro da minha discussão, o que é desafio quando eu penso em inclusão de pessoa com deficiência? Desafio porque é difícil, né? Eu ainda tenho desafio de inseri-los no mercado de trabalho, eu ainda tenho como empecilho a questão da mobilidade urbana. Poucas cidades são preparadas para receber e para respeitar o direito do deficiente, com rampas, com acessibilidade de uma forma mais ampla. O Brasil tem umas medidas interessantes, como a diminuição de impostos em valor de veículos para pessoas com deficiência. Pouca gente sabe disso, mas existe uma questão de divulgação da informação, que também é um desafio, né? E falar de deficiência e falar de Brasil. Tá, gente? A gente está falando de deficiência, de desafio dentro da nossa realidade. Posso citar um outro país como referência, como comparação, ok, mas o cerne da discussão tem que ser Brasil. É isso, assim, achar um tema da literatura que contempla foi algo difícil, né? Não encontrei algo essencialmente na literatura,
mas há um filósofo grego chamado Demócrito que ele não enxergava, né? E a história que é contada dele é que as pessoas viam ele, julgavam ele, e na sua filosofia ele afirmava: tudo bem, né? Eu não enxergo como vocês, mas eu consigo ter a consciência, né? A visão do que é o bem e o mal, do que é certo, o que é errado. Então, ele eleva, né? Há uma importância dele no mundo, ele se coloca a sua importância no mundo. E isso, assim, pensando na Grécia Antiga, né? Olha a consciência que já havia. Hoje, o que nós temos, né? Ainda falta muito, ainda falta muita comoção, né? Assim, uma palavra-chave seria alteridade, né? É se colocar no lugar do próximo, né? Eu gosto muito dos conceitos filosóficos, porque, citando eles, já são conceitos chaves, né? Uma alteridade seria se colocar no lugar do próximo, pensar como próximo e agir como próximo. E aí traz de novo toda essa comoção e o entendimento, né, social, né? Um entendimento de equidade, né? De igualar as questões sociais. Okay? Uma outra vertente que a gente pode pegar dentro deste tema é uma vertente histórica, não é? Quem estuda história sabe disso melhor que eu, mas historicamente as pessoas com deficiência são tratadas como escória, dentro de alguns grupos específicos, como alguns grupos indígenas, por exemplo. Por uma questão cultural, nós vamos discutir isso aqui, mas por uma questão cultural, crianças com deficiência são tratadas de uma forma diferente, muitas vezes elas são mortas, né, após o nascimento. E quando a gente força um pouco a barra de pensar, se eu não respeito o direito da pessoa com deficiência, se eu não possibilito que ela seja inserida socialmente, eu estou com um pouco de pensamento histórico nessa questão do deficiente, porque eu não o considero como uma pessoa que deveria viver assim como as outras, ou num comum acordo. Então, acho que vale, não sei se eu estou falando com uma forçação de barra, mas eu acho que vale a alusão, sim, a gente pensar nisso. Gente, só antes que eu me esqueça, quando eu falei da questão da religião, a gente não discute dogma, não, tá? Eu não tenho que falar que a igreja católica tem que mudar a forma de ver como a família, não tem nada disso. Eu só quis falar que a igreja tem, sim, um papel fundamental na formação do pensamento da gente. Esse tema que vocês amam, de paixão, os meninos do ensino médio principalmente amam quando a gente fala, vamos falar de índio, todo mundo, oba, oba. Porque o índio é minoria também. Não é só minoria numérica, minoria na carência de direitos. E a questão do índio no Brasil remete a um monte de possibilidades. Na literatura, um sem fim de possibilidades. Na história, um sem fim de possibilidades. Há pessoas que acham que falar de colonização é clichê. Aliás, há professores que defendem essa ideia. Eu não critico, mas eu não considero. Porque a nossa raiz é a colonização do Brasil. Eu, particularmente, se fosse escrever uma redação do Enem, se fosse o tema índio, eu usaria como... como chama quando você pega um gancho para... um estopim, digamos assim, para discussão a questão histórica. A partir do momento em que o Brasil foi colonizado, o índio começou a perder identidade cultural, começou a perder espaço, começou a perder identidade. Então, por que não falar disso, né? Por que eu vou considerar que falar da colonização do Brasil é um clichê dentro de um tema tão relevante? E o papel do índio na construção do Brasil é muito importante para a gente desconsiderar esse processo de colonização. Se esse for o tema do Enem, eu sugiro que vocês falam principalmente, todo mundo vai falar da desapropriação das terras indígenas, que é muito importante, obviamente, mas eu acho muito importante falar sobre o processo de aculturação indígena. Tem gente que critica os índios que ficam lá em Porto Seguro pedindo moeda, pedindo dinheiro para tirar uma foto. É culpa dos índios? Eu penso que não. Então, eu acho que essas coisas têm que ser discutidas sim. Índio tem direito e esse direito tem que ser respeitado. E na literatura? Na literatura, Ivan começa a falar, eu vou empolgando também, né? Agora eu já estou com várias ideias. Mas, para além dos exemplos que eu trouxe ali, ele falou em raízes, em questões de identidade. Existe um livro do Sérgio Buarque de Holanda, é tio do Chico Buarque, e ele tem uma frase célebre, né?
nós somos desterrados em nossa própria terra. Ou seja, nós somos colonizados, perdemos a nossa identidade e somos daqui, mas nos sentimos desterrados. A nossa cultura se foi. Nós temos uma cultura do colonizador, da Europa. Então, não temos um lugar específico no mundo. E isso nos deixa incomodados, né? É uma questão histórica que está lá no Raiz do Brasil, que explica o nosso sentimento aqui com a nossa terra. E, mais uma vez, um argumento de autoridade aí excelente. Fica a dica para vocês. E em relação à literatura, eu trouxe 2 autores, mas todo e qualquer romance do século XIX serve, porque eles tinham, os autores, né, Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, tinham uma verve, né, um sentimento ufanista de trazer reflexões que exaltavam a pátria e as cores da terra, né, o índio é uma das principais, tudo isso estava arraigado de maneira muito forte. A ideia de pensar um projeto de Brasil, de criar a nossa imagem para o mundo, né? Esse era o ideal dos grandes autores, tanto na poesia quanto nos romances. E aqui temos 2 exemplos de livro, né? O Ijuca Pirama, de Gonçalves Dias, e o Macunaíma, que é um escritor moderno, já vou falar dele. Nós vamos lá no Ijuca Pirama, de Gonçalves Dias. Ele faz uma exaltação do índio, vai exaltar a glória, a força, o poder, né? Só qualidades. O Gonçalves Dias, não sei se vocês lembram, né, autor do Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, né, que é uma exaltação da pátria também, né, mostra as cores do Brasil. E, como eu falei com vocês, né, lembrando lá da redação, desenvolvimento, vocês podem, né, colocar 2 formulações antagônicas, né, uma tese e uma antítese. Né. Qual argumento pode ser primeiro? Olha, se nós exaltávamos tanto o índio, se queríamos, né, tanto colocá-lo como uma força, a nossa imagem perante o mundo, porque hoje não há leis, não há nenhuma proteção, não há nenhum reforço dessa cultura que nós tanto exaltamos? Por que nós fazemos o contrário, então? Esses questionamentos são interessantes, isso nos ajuda a desenvolver outras ideias, né? E o índio, até hoje, assim, lembram da Copa do Mundo, né, 2014. As pessoas, né, a FIFA traz de novo a imagem, né, do índio, mas e depois? Né, o que acontece? Há incentivo, há leis, há proteção? Pelo visto, não, né? Mas vale a reflexão aí. Se você fosse escrever a redação do Enem, e isso daqui fosse o tema, esse dado que você acabou de falar, essa exaltação do índio no momento de grande exposição mundial do país, para fazer uma relação antagônica, contrária à exaltação do índio na literatura, você se arriscaria nesse movimento? É uma possibilidade, assim, tem que fundamentando bem aí, mas acho que é possível. Eu ia falar que colocou o índio bonito lá, mas na hora de dar direito para o índio, ninguém dá. Tem a legislação que nem sempre é cumprida, né? Você vai ler esse trecho? Não, pode passar, nosso tempo está... A questão da justiça com as próprias mãos. Gente, este tema vem há uns 4 anos na relação de possíveis temas do Enem, e realmente é um tema muito pertinente do ponto de vista social, da representatividade disso. Nós tivemos em 2015 vários episódios em que a população começou a tomar a frente daquilo que eles chamavam de justiça. Ou seja, eu tenho um menor no meu bairro, geralmente isso acontece com o menor, ele rouba todos os dias, mas todos os dias ele é liberto porque não há insumos legais para que esse menino fique recluso. O que a população estava fazendo, né, nesse momento? Agindo com as próprias mãos, agindo por vontade própria, fazendo o justiceiro. Ou seja, esse menino está causando mal, ele não pode ficar preso, então vamos pegar esse menino, vamos amarrá-lo a um poste, vamos bater nele, vamos filmar e vamos colocar na internet. Isso é um problema. Por quê? Embora haja na sociedade uma sensação de impunidade, de insegurança e de ser passado para trás, de ser feito de bobo, existem leis no nosso país que devem ser respeitadas. Não compete a nós, como civis,
fazermos o papel da justiça, ou fazermos o papel da polícia. Eles estão lá para isso, então a gente não pode fazer. Uma vez que eu pego um menino, um menor, exponho a imagem desse menino, não sei se você se lembra, com certeza se lembra, de um episódio de um cara que tatuaram na testa dele, o quê? Eu sou ladrão? Vacilão? Então, alguma coisa assim. Aquilo não pode ser feito, né? O cidadão comum não é imbuído de direitos para fazer isso. Quando eu faço isso, eu firo os direitos humanos e é um problema. A gente tratar disso no Enem, necessariamente eu tenho que falar direitos humanos, falar da questão se for com menor, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante direito à integridade do menor, enfim, dá para fazer uma discussão muito ampla. Cabe uma crítica ao nosso sistema de segurança pública? Cabe, por que não? As pessoas começam a fazer isso a partir do momento em que se sentem desprotegidas, porque o poder público não consegue fazer o papel dele. Mas isso não justifica. Eu não posso pegar uma pessoa e puni-la por vontade própria. Na literatura tem um exemplo tradicional, todo curso de direito, toda escola de direito, qualquer discussão sobre legislação, começa por uma tragédia grega chamada Antígona. A tragédia do século IV a.C., de um autor chamado Sófocles. E a história é mais ou menos o seguinte. Antígone era filha do tirano, do rei de Tebas, e o irmão dela tenta dar um golpe de Estado. O que o rei diz? Olha, nós vamos deixá-lo do lado de fora da cidade e não vamos enterrá-lo. Antígona, isso é uma lei estabelecida por ele. Antígona fica indignada com a situação, sai da cidade, arma todo um plano para conseguir enterrar o irmão. Ela efetivamente consegue, mas ela é morta e aí acaba, é uma tragédia, todos morrem no final. Mas qual que é a grande discussão? A diferença entre justiça e entre leis. O que deve ser seguido? A lei democrática, porque toda a sociedade grega acreditava que os mortos devem ser enterrados. Ou uma única pessoa ali, ou um certo grupo que age de maneira ditatorial, de maneira tirana. Esse é o grande ponto e é a primeira vez na história da democracia que é discutida essas questões, a diferença da lei positiva e da lei natural. Então, é um grande exemplo para vocês. E outro ponto que eu gosto muito de falar, eu vou pular ali o crime e castigo, é um exemplo que está lá em Grande Sertão Veredas. Vocês que me conhecem sabem que é meu livro preferido. E há um trecho de Grande Sertão que ocorre um julgamento. Os jagunços estão julgando um inimigo. E o Riobaldo, que é o personagem principal, ele diz o seguinte: olha, é muito custoso julgar alguém, porque nós julgamos não a pessoa, mas o passado dela. E isso é algo de uma sensibilidade imensa, porque se nós julgamos o passado, quer dizer que essa pessoa é alguém diferente, ela pode se arrepender, isso cabe até na questão da reinserção social. Quem julga? Quem tem o poder para julgar? Quais são as pessoas e quais são os meios para isso? Eu vou julgar o passado sem dar chance da pessoa ter, de novo, a sua dignidade restaurada? Quais são os meios que utilizamos para isso? Então, essa é uma questão essencial na literatura. E se eu for citar todos os exemplos aqui, acho que eu ficaria até amanhã. Preparei o Crime e Castigo, do Dostoiévski, uma série de outras, porque a ideia de justiça é algo extremamente discutido, e tem vários livros de diversos autores, tanto brasileiro quanto alemão, russo, inglês, que tratam desse tema. Bom, pessoal, nós escolhemos falar desses temas pela questão do tempo, mas vocês sabem que a gente tem uma infinidade de possibilidades. Só para a gente reforçar uma ideia, eu não tenho obrigação de fazer intertextualidade literária na minha dissertação. Eu sei que muita gente fica apreensivo em relação a isso, mas a intertextualidade é uma das diversas estratégias de argumentação que nós temos, né? A gente pode trabalhar com dados históricos, dados estatísticos, com exemplos e
várias possibilidades. Quem tem afinidade com literatura, quem consegue fazer isso de uma forma bacana, faça. Mas se tem dificuldade, se não consegue lembrar de alguma coisa da literatura na hora, não fique preso tentando lembrar e tentando fazer algo que é impossível. Existe uma coisa que chama estilo no momento da escrita. Eu tenho um estilo de escrita, Guilherme tem um estilo diferente. Há pessoas que são mais objetivas, há pessoas que são mais prolixas, enfim, existem vários estilos no momento da escrita. Respeite o seu, faça aquilo que você sabe, não tente impressionar o seu leitor de forma alguma. O corretor não está interessado em saber se você é um grande escritor, ele não está ali para julgar isso. O que o seu corretor espera de você é, primeiro, que você saiba o que é um texto dissertativo argumentativo, que você sabe interpretar uma proposta. Então, eu dei um tema que remete à ideia da violência, eu sei usar como argumento algo da literatura. É isso que ele quer saber. Se você sabe organizar o seu texto, se você sabe argumentar. Impressionar não é necessário. Letra bonita não é necessário, porque se fosse necessário letra bonita, eu jamais teria terminado a faculdade. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que fazer o nosso papel de candidato que sabe que é um texto dissertativo e argumentativo, sabe formular uma tese e argumentos para defender essa tese, depois a proposta de solução. Como nós ainda temos 8 minutos, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. De preferência, pergunta fácil. Mentira, qualquer pergunta. Alguém? Guilherme quer falar ainda, mas aí vocês podem pensar numa pergunta, a gente tem 8 minutos. Vamos pensando aí na pergunta, mas assim, complementando a fala do Ivan, algo que vocês precisam atentar. Eu dei os exemplos, falei um pouco aqui de literatura, peguei assim, os autores clássicos, os tradicionais, né? Mas vocês com certeza leram livros que eu não li, vocês conhecem músicas que eu não conheço, vocês têm um conhecimento de mundo vasto e tentem utilizar, relacionar isso. Mais uma vez, né, tentar terminar com a frase que eu comecei, né? Aprender a escrever é aprender a pensar. Vocês só vão escrever bem na medida que conseguirem fazer esse link das ideias, relacionar o conhecimento de mundo de vocês. Porque literatura é conhecimento de mundo, filosofia é conhecimento de mundo, a música é também. Né? Tentar relacionar isso tudo dentro de um texto e argumentar bem, convencer o outro. Né? Acho que é isso que eu tinha para explanar aqui para vocês e fazer o convite, né, depois para a superaula. Para superaulas, né, Ivan? Podemos ministrar. Eu acho que a Duda tem uma pergunta, eu vou lá. Essa é pergunta difícil, o que eu pedi? Não, existe, na verdade, gente, citações, alusões, são estratégias de argumentação. Eu costumo dizer que o ideal, o lugar disso, é nos parágrafos de argumentação, no primeiro, no segundo, no terceiro, quando eu estou defendendo e fundamentando a tese e o pensamento. Mas eu não vejo problema nenhum de fazer citação na introdução. Ano passado eu li um texto, nota 1000 do Enem, que a menina começou com uma frase, sei lá se era do livro de... não lembro, não tenho memória boa. Mas ela começou com uma citação e a partir dessa citação ela formulou tese e a argumentação foi toda em cima dessa ideia. É sensacional fazer isso. Na proposta de solução, eu acho legal, é bom, demonstra que você tem conhecimento, mas depende de estratégia de texto, de produção de texto, de projeto de texto. Gente, eu tenho que propor uma solução, e a proposta de solução ela tem que ser detalhada, tem que ser pertinente, tem que ser inovadora. Geralmente sobram 5 linhas para eu fazer proposta de solução. Então, é muito difícil sobrar espaço para você fazer isso, para você fazer citação. Se você vai fazer uma citação, que ela esteja intimamente ligada ou aos problemas que você abordou, ou às propostas que você vai fazer de intervenção para o problema. Essa é a chave. Não é proibido fazer, mas a gente tem que ter inteligência e pensar, eu tenho espaço para fazer isso? O mais importante aqui nesse parágrafo é propor solução, então que eu faça isso. Quer completar, Guilherme? Mais alguém? Mais alguém? Marina. Para você. Quais os temas de Os Miseráveis dá para abordar? É um livro imenso, né? Tem vários personagens. E Os Miseráveis vai tratar da sociedade que está à margem, na periferia.
Então, nós podemos trabalhar, por exemplo, a questão das pessoas que vivem na rua, né, dos mendigos. Nós podemos tratar da questão da mulher que está colocada na periferia, né, as prostitutas, a mulher que vive, né, a família que vive embaixo da ponte. Então, todos esses temas podem ser retratados a partir de Os Miseráveis. Todo e qualquer tema social, de uma pessoa que vive à margem, de uma pessoa que vive à margem da sociedade, né, que não tem seus direitos, não tem acesso aos direitos, está contemplado ali. Okay? Pessoal, nós esperamos que tenhamos conseguido dar o recado de tratar um pouco de literatura. A gente ficaria aqui até, sei lá que dia, falando sobre isso, mas não dá. E queremos novamente reiterar o convite para os nossos alunos do Supermais e para os demais interessados. As nossas superaulas acontecem lá no prédio do Supermais a partir de amanhã. Estejam atentos à programação e nos prestigiem e aproveitem esse momento, porque são os últimos momentos antes do Enem. Muito obrigado pela participação de vocês. Boa noite. Obrigado, boa noite. Bom, em nome do Supermais aqui, queria agradecer muito aos nossos professores, Ivan de Souza e Guilherme Souza. E aí, só um último recado, gente. Então, todos convidados para a superaula. Queria falar que quem usa o Snapchat, a gente tem um filtro aqui exclusivo do Festival Drummond e um filtro exclusivo aqui do Supermais também. Então, usem e abusem aí disso aí, certo? E os dois professores, então, vão continuar aqui para tirarem as dúvidas que ainda podem existir.